Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo X News. A grande movimentação da fronteira pela Ucrânia em relação às preocupações da Rússia e a Bielorrússia veio à tona, aumentando a tensão nas fronteiras e a possibilidade de expansão do escopo da guerra. Fortalecido pelo equipamento militar da OTAN, a Ucrânia começou a implantar essas armas em pontos críticos. Em resposta, a Bielorrússia, cujos temores aumentaram, buscou garantias de segurança da Rússia. Pode ser que a Bielorrússia esteja reconsiderando sua união com a Rússia a qualquer momento. As operações nos frontes continuam. Muitos pontos e instalações militares russas foram atingidos. Embora as tropas russas tenham intensificado seus esforços de ataque, não conseguiram ter sucesso. O secretário adjunto do Tesouro dos Estados Unidos fez declarações importantes sobre o apoio fornecido e as sanções impostas. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky e o primeiro-ministro iraquiano Mohamed Shia al-Sudani se reuniram pela primeira vez. A importância das relações internacionais se tornou ainda mais crítica. Agora é sabido que as estratégias e capacidades militares da Ucrânia foram vistas em muitos movimentos durante a guerra. O exército ucraniano, fortalecido pelo apoio de muitos países, tem feito movimentos precisos em muitos pontos há meses. Nesse sentido, as relações entre os países se tornaram ainda mais críticas. Por outro lado, a Rússia tem poucos países aliados, sendo Bielorrússia um deles, como se sabe. No entanto, a tensão está aumentando devido ao fato de que esse país também faz fronteira com o território da Ucrânia. Como lembrete, a Rússia e a Bielorrússia realizaram preparações conjuntas e vários exercícios anteriormente. Mesmo após essa situação, muitos países da OTAN e a Ucrânia começaram a tomar várias medidas. Desta vez, foi relatado que a Ucrânia implantou tanques britânicos Challenger na fronteira da Bielorrússia com a Rússia. E esses pesados tanques britânicos Challenger, que se sabe que chegaram à Ucrânia algumas semanas atrás, foram avistados no território da Zaporizhzhia. No entanto, essas armas supostamente foram implantadas de Jatamir a partir da região de Chernihiv. Posteriormente, a implantação de tanques nessa direção despertou curiosidade e preocupação. Os desenvolvimentos nessa região, que atrai atenção devido à sua proximidade com a fronteira bielorrussa, aumentaram as preocupações sobre o rumo da guerra, porque, de acordo com este movimento, acredita-se que os possíveis ataques ao território bielorrusso pela Ucrânia possam aumentar. Além disso, acredita-se que a defesa do exército ucraniano possa ter sido fortalecida nas regiões de Shiveniv e Jetamar. Para este fim, foi criado um corredor frontal para transportar tanques para a frente. A situação na região da fronteira entre a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia está cada vez mais tensa, com a possibilidade de expansão do conflito. A Ucrânia tem buscado apoio de países como os Estados Unidos e tem recebido equipamentos militares, incluindo tanques britânicos Challenger 2, que foram recentemente detectados na região da Zaporizhzhia. Relatos indicam que o exército ucraniano recebeu cerca de 50 tanques Leopard, 14 tanques Challenger 2, além de outros equipamentos e suprimentos, fortalecendo suas capacidades militares em pontos estratégicos ao longo do fronte. Essas armas ocidentais continuarão a fortalecer as tropas ucranianas em importantes linhas de defesa, ao mesmo tempo em que as tensões aumentam no lado bielorrusso após essa movimentação da Ucrânia, e as declarações notáveis foram feitas de acordo com as últimas notícias. O líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, solicitou garantias de segurança da Rússia, devido ao aumento do risco de ataques externos durante sua reunião com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Lukashenko também solicitou que a Rússia protegesse a Bielorrússia com sua própria região em caso de ataques estrangeiros. Ele explicou que essa questão também foi discutida nas conversas com o presidente russo Vladimir Putin e enfatizou a necessidade dessas garantias de segurança para o seu país, destacando que trouxe esse assunto à tona durante as suas reuniões com Putin. Ao mesmo tempo, acrescentou que todos os acordos devem ser revisados para garantir a plena segurança da Bielorrússia, devido ao aumento das tensões ao redor do mundo. Além disso, Lukashenko considera o apoio da Rússia necessário, juntamente com a importância de garantir a segurança da Bielorrússia. Todos esses desenvolvimentos mostram que a tensão entre os países está aumentando gradualmente, o que prova que qualquer movimentação será observada cuidadosamente e aguardada com ansiedade. Os conflitos entre a Ucrânia e a Rússia continuam intensamente, com as forças ucranianas realizando ataques contra os pontos das forças russas e seus equipamentos militares. As defesas ucranianas também abateram um helicóptero Mi-24 russo durante o dia, 2 dos quais eram de combate e 4 de reconhecimento. A destruição dessas aeronaves começou a reduzir ainda mais o poder da aviação russa. Foi anunciado que as unidades de foguete e artilharia da Ucrânia também atingiram um ponto das forças russas. Suas armas e equipamentos militares e o depósito de munições russos, por outro lado, os ataques das forças militares da Federação Russa continuam. As forças russas também realizaram 21 ataques aéreos e 5 ataques com mísseis durante o dia. Foi relatado que esses ataques foram realizados na região de Kramatorsk e 4 deles foram realizados usando o sistema antiaéreo S-300. Foram anunciado que as tropas russas também realizaram cerca de 30 ataques usando um sistema de lançamento múltiplo de foguetes. Foi relatado também que esses ataques foram realizados na
a posições e infraestruturas de forças militares ucranianas. Ao mesmo tempo, foi anunciado que a Ucrânia repeliu mais de 20 ataques das forças russas nessas regiões, fazendo com que os esforços de ataque sejam completamente desperdiçados. Além disso, é sabido que as baixas são constantes nessa guerra e que vem ocorrendo há meses, e que cada dia o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia continua a anunciar as perdas diárias do exército russo. Desta vez, foi relatado que as tropas russas destruíram 10 sistemas de artilharia para veículos de combate blindados, 2 tanques, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, mais de 10 drones e 5 veículos-tanques durante o dia. Em seguida, esses equipamentos militares russos foram destruídos pelas chamas. Cada uma dessas operações se torna mais críticas, pois reduz o poder ofensivo e defensivo do exército russo. Por outro lado, o apoio fornecido pelos países à Ucrânia e as sanções impostas à Rússia continuam. O secretário adjunto de Tesouro dos Estados Unidos da América afirmou que pedirá aos países aliados que aumentem o apoio à Ucrânia. O secretário também afirmou que os Estados Unidos forneceram 50 bilhões de dólares em ajuda no ano passado, incluindo mais de 23 bilhões de dólares em apoio orçamentário para a Ucrânia. Ele também acrescentou que a Ucrânia continuará a ser apoiada enquanto a guerra continuar. O secretário adjunto do Tesouro dos Estados Unidos também enfatizou que no futuro os países devem se unir para reparar os danos causados pelos ataques do exército russo no território ucraniano. A secretária Hanna Janetti e seu adjunto visitaram a Ucrânia no final de fevereiro. Yellen, em seu comunicado posterior, declarou que as perdas causadas pela Ucrânia iniciada pela Federação Rússia e a Ucrânia devem ser compensadas pela Rússia. Ao mesmo tempo, as relações entre os países se tornaram críticas. Foi anunciado que os chefes de Estado da Ucrânia e do Iraque realizaram uma reunião pela primeira vez, com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o primeiro-ministro do Iraque, Mohamed Shia al-Sudai, tendo uma ligação telefônica. Durante a reunião, foi declarado que estão prontos para a cooperação bilateral e que a cooperação existente será intensificada. As relações entre os países agora têm uma importância muito maior, por isso pode aumentar o apoio fornecido, o que proporciona vantagens significativas no decorrer da guerra. Todas essas conversas e apoio começarão a afetar o destino da guerra, o que mostra que não há margem para erros para os países. Veremos o que acontece nos próximos dias. Se você chegou no final do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para próximos vídeos. Muito obrigado. Tchau, tchau.